Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, que diz: Portanto, livrando-vos de toda a malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a refletir sobre o crescimento espiritual, o crescimento para a salvação. E o apóstolo Pedro, usando uma figura de linguagem, diz que quando nascemos de novo, somos semelhantes a uma criança recém-nascida. E assim como essa criança precisa de alimento para se desenvolver, nós também precisamos desse alimento para o nosso crescimento. Só que diferente da criança que precisa apenas do acréscimo do alimento, ele está aqui dizendo que nós não apenas precisamos desejar o alimento, mas também que algumas coisas da nossa vida precisam ser retiradas. Alguns impedimentos precisam ser removidos para que então busquemos o alimento necessário, no caso, o leite puro, para crescermos. O Senhor tem me levado de uma maneira muito clara a reconhecer nestes dias que há um grande impedimento para o nosso crescimento. Há um grande impedimento para o crescimento da igreja de uma forma coletiva, que nos impede de provar mais a graça de Deus, e esse impedimento precisa ser arrancado da nossa vida. Ele precisa ser deixado de lado. Ele precisa ser abandonado. Essas raízes, quando não são reconhecidas e não são retiradas, ficarão sempre sendo fortalecidas pela ação do homem carnal e nunca pelo homem espiritual. Pois o novo nascimento nos dá a condição de arrependimento e conversão. E aqui está em reconhecer aquilo que nos tornamos por influência direta da nossa socialização, ou seja, nosso cotidiano desde a infância, o que nos fizeram ser para aquilo que Deus em Cristo quer que sejamos restaurados. Nossa identidade real de quem somos. Olhe como isso é nítido, pois se não observarmos este comportamento em nós, sempre acharemos que todos são assim, e isso não é verdade. Não consigo ver o Evangelho de Cristo deturpado pela vontade dos homens por não aceitarem e reconhecerem sua identidade com Deus. Aqui estamos evidenciando caráter, porque muitas vezes somos levados a fazer determinadas coisas que a condenamos. Por que caímos sempre nos mesmos erros? Porque não conseguimos nos desvincular do passado? Porque não há uma libertação total? Se na palavra do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 e versículo 33, nos dizem o seguinte: Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas é importante nos atentarmos àquilo que diz o mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 8, no versículo 31. Disse Jesus aos judeus que criam nele: Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer no ensino é praticar aquilo que aprendeu em Cristo. Nascer de novo é se alimentar do novo de Deus, comer algo que vai nutrir sua vida espiritual, não ficando à mercê das tratativas infrutíferas da nossa alma em relação a quem éramos. Vamos analisar um caso, pois em certa ocasião, o apóstolo Paulo comentou que algumas pessoas o estavam acusando de ter falado coisas que ele não tinha de fato falado, e afirma na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 8, o seguinte: Ora, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: Pratiquemos o mal para que nos sobrevenha o bem? Por certo, a condenação dos tais é merecida. Ele estava dizendo: eu nunca falei isso. Eles colocaram essas palavras na minha boca, e porque eles não me
porque eles estão me difamando, dizendo que eu disse algo, mesmo não tendo dito. A condenação deles é justa? O texto fala de condenação, e isto não pode ser visto como coisa boa. E quantos de nós já não fizemos isso? Muitas vezes ouço pessoas dizendo, fulano falou isto, e pergunto, você ouviu dele? Normalmente a resposta é, não, mas ouvi de uma fonte segura, então acrescento, sim, que também ouviu de outra fonte segura, que ouviu de outra fonte segura, e sabe-se lá quantas fontes seguras tem no meio disso tudo. Provavelmente você já tenha brincado de telefone sem fio, e sabe que cada um que conta um conto, ele aumenta um ponto. Sabe, é assim que nós vamos promovendo o mal. E eu acredito que a maioria de nós, os cristãos, não falamos mal só pelo gosto de falar mal. Não inventamos o que estamos falando de mal. Normalmente são interpretações e equívocos, mas só o fato de estarmos espalhando, se não estamos falando o que devia, pode nos colocar sobre condenação. Pode abrir estas legalidades. Além disto, a maledicência nos rouba bênçãos de Deus, como nos mostra o descrito lá no livro de Salmos, capítulo 140, versículo 11, que diz, nenhum caluniador se estabeleça sobre a terra, e a desgraça persiga os agressores com golpes sobre golpes até a sua completa destruição. Essa era uma das maiores promessas que Deus desde o início. Você vai se estabelecer na terra que o Senhor Deus te dá. Você vai prosperar, você vai ter tudo. Mas o texto diz que os maldizentes não terão esta bênção. E o pior é que isto é como uma bola de neve. Quanto mais ela rola, mais cresce. E temos que lembrar do que diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Você percebe que o negócio é sério? E que se não estivermos atentos à verdade do Evangelho, sempre estaremos levantando bandeiras de todo tipo, sinalizando nossas decisões e não a nossa fé? A única referência é Cristo. Não existe outro lugar melhor para estar a não ser o centro da vontade de Deus, o lugar da obediência e no reino, o lugar no seu reino. Você pode argumentar o que quiser, ter a opinião que bem entender, mas nunca achará uma brecha na palavra que mude isso. Quer viver a excelência do Evangelho? Quer viver a novidade da vida de Cristo? Quer saber o que é ser amado verdadeiramente? Quer saber o que é ter o vazio preenchido, aquele que você tenta suprir com tantas coisas? Quer viver a revelação da graça? Quer viver um novo tempo cheio da presença do Senhor? Assuma seu lugar. Reconheça quem você é. Assuma suas responsabilidades. Confesse seus pecados. Libere perdão e arranque todas as raízes do passado. Aceite o amor e o novo nascimento em Cristo e viva em novidade de vida a cada amanhecer. Cristo não é e jamais será um momento. Ele é a resposta para a eternidade de paz e saúde. Assim, nossa identidade começa a ser restaurada em Deus através de Cristo. Deixamos de ser aquilo que fomos condicionados e começamos a ser aqueles que o Senhor nos gerou desde o ventre das nossas mães. Que permitamos crescer espiritualmente, que nosso alimento supra nossas necessidades e que essa palavra se mantenha irrepreensível todos os dias. A cada amanhecer, em nossa prática diária, possamos viver tudo isso. E possamos crescer espiritualmente, como descrito na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado, Senhor, por este fôlego de vida. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante de Ti. E também, Senhor, pela oportunidade
de mais este dia termos algo novo, algo revelado, para nós podermos crescer e para nós nos aprofundarmos na sua palavra e no seu evangelho. Não ficarmos à mercê, Senhor, de simples palavras que foram ditas, mas sim, Senhor, da sua palavra que saiu diretamente para nós, para nos ensinar, para nos moldar e para nos estabelecer. Mesmo que diante, Senhor querido, deste dia, já tenham começado a vir, Senhor, desta madrugada para cá, ataques, levantes, batalhas espirituais, porque se elas estão vindo, significa que nós estamos no caminho. Que o inimigo ele não quer que a gente descubra, ele não quer que a gente viva tudo o que o Senhor assim preparou. Então, Pai, te agradecemos sim. Te agradecemos já por estas vitórias, te agradecemos já por estas conquistas, porque não vai ser nenhuma obra das trevas, a obra de macumbaria, a obra de feitiçaria, a obra de voodoo, obra de satanismo, qualquer tipo, Pai, de oferenda, oferta, oração contrária, nada disso, Senhor, nada disso prosperará. Antes tudo já está condenado, está repreendido, cancelado e desfeito em nome de Jesus. E qualquer tipo de levante do inimigo está por terra em nome de Jesus Cristo. Porque a sua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E Pai, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes que vai até a divisão, Senhor, da alma e do espírito. Para exatamente, Senhor, nos conscientizar daquilo que realmente nós somos em Ti. E da onde nós temos, Pai, temos, Senhor, toda a nossa ou todo o nosso alimento e onde nós temos que pisar e onde nós temos que estar. Isso é maravilhoso, porque é diante da sua palavra e diante da sua promessa que nós vivemos. Então que venha o seu reino, que o seu reino seja estabelecido em graça, em glória, em poder e em majestade. Que a sua presença, Senhor, cada vez mais seja real. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe, Pai, com que os teus filhos sofram, antes que eles vivam a sua abundância, o seu suprimento e que vivam, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para eles neste dia chamado hoje. Muito obrigado. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em nome de Jesus. Muito obrigado. Assim oramos, Pai, agradecidos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.